A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical na abertura do terceiro trimestre de 2023. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente receber por aqui pastores, professores, superintendentes, dirigentes e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Nós estamos em uma semana muito especial de lançamento do nosso treinamento Transforme Suas Aulas, com aulas práticas que você vai assistir e acompanhar no conforto da sua casa, ou quem sabe no horário de almoço no trabalho, enfim, da forma como você achar melhor. Estas aulas lhe apresentarão ferramentas, métodos e conceitos para você aplicar na sua sala de aula e descobrir habilidades e potenciais que já estão em você, talentos que Deus já colocou em você. Por isso o nome do treinamento é Transforme Suas Aulas, porque professor transformado transforma seus alunos. Adquira esse treinamento, estamos com um preço promocional de lançamento, é o primeiro link aqui na descrição, você estará investindo no nosso trabalho, tá certo? Muito bem, pegue Bíblia, papel, caneta, revista e vamos preparar mais esta linda aula da escola dominical. Lembrando que aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, não é? Tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram. Estamos à disposição para atender os irmãos. Esse final de semana viajamos ministrando a palavra de Deus em partes, né? Hoje à noite aqui perto de casa, amanhã em São Paulo, enfim. Ore por nós, interceda por nós, tá certo? E também abençoe aí o nosso ministério, tá? Na lição de hoje, nós vamos abrir aqui a revista dos jovens, da classe dos jovens, que traz o título Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós estamos estudando essa revista que vai falar aí das epístolas gerais e de cuidados que deve ser tido em relação ao que a palavra de Deus ela nos ensina. E a primeira aula desta lição, ela traz o título Introdução à primeira carta a Timóteo. Introdução à primeira carta a Timóteo. Na revista aí dos adolescentes, nós estamos também apresentando na classe dos adolescentes a revista, ela vai trazer aí todo o escopo das epístolas gerais, certo? Bom, nesta aula nós vamos então olhar aqui a carta a Timóteo, a primeira que Paulo escreve. E o texto principal desta lição está em 1 Timóteo 4,12, que é o texto áureo da juventude. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. As cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. O texto bíblico está em 1 Timóteo 1, do 1 ao 7. Paulo, ele se apresenta a Timóteo como um pai. Ele trata Timóteo como um filho. Aqui no versículo 2 ele diz, meu verdadeiro filho na fé. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igrejas experiente, o apóstolo Paulo, pastor, há dois filhos vocacionados na fé para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Elas nos edificam de um lado com o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral e de outro, com a devoção, obediência e lealdade desses dois dedicados jovens pastores. Veja, para
cada Timóteo precisa existir um Paulo e para cada Paulo precisa existir um Timóteo. É verdade que Paulo deu orientações muito poderosas para esses dois jovens pastores, mas também é verdade que estes dois jovens pastores, estes dois jovens obreiros, eles estavam com os ouvidos abertos para as instruções do apóstolo Paulo, porque não adianta você ter um mestre para ensinar se os alunos não querem ouvir, né? Então é muito importante que a gente aprenda com esta lição, que os jovens aprendam com esta lição, a importância de caminhar ao lado de referências boas, de referências de ministério, de pessoas que nos ajudam, nos aconselham, nos corrigem, porque isso produz crescimento espiritual e potencializa a nossa eficiência no serviço cristão, vamos dizer assim. Muito bem. Primeiro tópico, ele apresenta aqui Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Estou com uma câmera diferente. E às vezes, isso. Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Bom, Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 9 são cartas dirigidas a igrejas e 3 enviadas a pastores. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. O rol se completa com uma carta pessoal escrita a Filemon. 10 cartas foram escritas antes da primeira prisão do apóstolo, tá? Então você tem aí as cartas de prisão e tem cartas escritas antes da prisão. Gálatas e 1 Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon são chamadas cartas de prisão, porque Paulo escreveu enquanto estava preso. Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre 63 e 65, durante a viagem que realizou depois da sua primeira prisão em Roma. O último livro, a segunda carta de Timóteo, já foi escrita durante o segundo aprisionamento, já dentro das cadeias romanas, próximo assim de sua decapitação, de sua degola. Os fatos narrados nas cartas pastorais, portanto, são posteriores às narrativas contidas em todos os demais textos paulinos e nos registros de Lucas em Atos 28, o 30 e o 31. Por isso, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério de Paulo, tá? Então, por isso que é muito importante. Para você conhecer a história de Paulo, você precisa necessariamente olhar os seus escritos, porque nas cartas que ele escreveu para os seus alunos, para outras igrejas, ele revela alguns conteúdos ali de sua vida pessoal, do seu próprio ministério e dos dilemas que ele enfrentou, né? Então, por exemplo, em 2 Timóteo 4, ele fala aquela frase, ele faz aqueles pedidos a Timóteo, né, que ficaram tão marcados para nós, porque ele está perto da morte e ele pede para Timóteo, quando vir, trazer a capa que ele deixou em Trode, e fala para Timóteo também trazer os pergaminhos. Ele fala de Alexandre o Latoeiro, ele fala que na sua última defesa todos lhe abandonaram, só Demas está comigo, ele fala, né? Então, é nas cartas de Paulo que a gente conhece mais a história de vida e ministério desse extraordinário apóstolo. Não foram apenas os 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua lida missionária. Antes disso, ficara preso aproximadamente 3 anos desde sua prisão em Jerusalém, passando pelos mais de 2 anos de encarceramento em Cesareia até a chegada à capital do Império. Somente depois de 5 longos anos privados de sua atividade apostólica e pastoral presencial, Paulo volta a viajar.
é possível que neste momento ele tenha realizado o desejo de ir à Espanha. O que se sabe é que ele visitou algumas igrejas. Um fato interessante sobre Paulo e sobre aí as suas prisões é que ele entendia que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios. Por isso que Paulo não reclamou em momento nenhum e por isso que Paulo entendia o sofrimento de uma perspectiva diferente. Para o império, o império estava aprisionando Paulo, né? Para o império, o império estava destruindo Paulo, alguma coisa assim. Mas Paulo entendia que tudo que acontecia na vida dele tinha um fundamento. Olha o que ele diz aqui em Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Então, Paulo atribuía suas prisões como sendo algo de Cristo, não necessariamente do império, certo? Então, ele entendia assim. Ele entendia que as suas prisões conduziam a um propósito. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, porque Paulo fala algo interessante aqui, ó, Filipenses, capítulo 1. Tem Bíblia aí, crente? Abre aí por gentileza. Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Olha que lindo esse texto aqui, ó. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Veja, Paulo entendia que até as suas prisões serviam a um propósito. Até mesmo as suas prisões serviam a um propósito. Será que a gente tem essa percepção? Que tudo na nossa vida serve a um propósito, né? Eu ministrei ontem na igreja e falei sobre o tema como você reage quando Deus te frustra. Nós pregamos muito que Deus faz, Deus realiza sonhos, mas na vida de Ana ele frustrou Ana. Ana já deveria ser mãe àquela altura da vida, mas a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Não era um problema emocional, não era um problema psicológico, era uma questão espiritual entre ela e Deus. E Deus foi lá e fechou e não deu explicações para ela. Em momento nenhum ela murmurou, né? Então é muito interessante a gente ter esse apego a Deus, confiança em Deus. Porque quando temos confiança em Deus, nós enxergamos as adversidades de uma forma diferente demais, hein? Quando temos confiança em Deus, nós enxergamos as adversidades de uma forma diferente. E aí, meus irmãos, estão animados para o início desse trimestre? Trimestre glorioso, maravilhoso, viu? Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós e adquira o nosso treinamento. Esse treinamento é para abençoar suas vidas. Outro detalhe, meus irmãos, com esse treinamento você me ajuda demais, demais. Deixa eu falar aqui, deixa eu abrir o coração aqui, ó. Nesta semana eu e minha esposa estamos fazendo uma viagem para comemorar, é uma viagem de celebração pelos nossos 25 anos de casamento, tá certo? Acompanhe a gente nas redes sociais, @DenisPereiraOficial, que você vai acompanhar um pouco aí dessa nossa viagem, tá bom? Então, nesta semana nós estamos fazendo essa promoção, o treinamento de R$ 199 por R$ 49,90. Por quê? Porque eu ajudo vocês e vocês nos ajudam, tá bom? Então adquira o treinamento.
clica no primeiro link da descrição e adquira o treinamento. Lembrando que você terá acesso vitalício e você terá acesso às atualizações. Sempre que eu postar uma aula nova, você vai ter acesso, não vai precisar comprar o conteúdo de novo. Né? Então eu trabalho há 25 anos com o EBD. Tem muita coisa para a gente colocar aí, tem muita coisa para a gente apresentar aí. Então você vai ter acesso vitalício a esse treinamento. Ele sempre estará aí no seu e-mail, à sua disposição, para você assistir, recapitular, tá certo? Então nos ajude, nos ajude. Apenas R$ 49,90 você estará nos ajudando demais. Olha só, segundo tópico aqui da nossa aula. Timóteo, verdadeiro filho. Essa é a expressão que Paulo usa em relação a Timóteo. Para a gente aprender um pouquinho sobre Timóteo, né, sobre a história dele, a origem dele, a gente vem aqui, ó, em Timóteo, Atos, capítulo 16. Quando Paulo chegou a Derbe e Listra, estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, ok? E ele tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Tá? Então Paulo é filho de uma judia com um grego, por isso que Timóteo também ele tem a cidadania romana, tá certo? Essa informação tá certo, né? Aí, depois a gente vem aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente tem mais informações aqui de Timóteo, porque lá fala de sua mãe, mas fala de sua descendência. Aqui vai dar o nome. Então ele diz, ó, eu dou graças a Deus, 2 Timóteo 1:3, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom que há em ti, o qual te foi dado por imposição das minhas mãos. Então, provavelmente acredita-se que Timóteo, sua mãe, a sua família, eles se tornaram cristãos na primeira viagem missionária de Paulo, não é? Quando ele passou junto com Barnabé em Listra, não é? E aí quando ele volta, ele já encontra Timóteo convertido, como um discípulo de Jesus Cristo. E aí ele convida Timóteo, e Timóteo aceita o convite. O bom testemunho de Timóteo, fruto de sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para o acompanhar em sua jornada missionária. Como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitarem o evangelho, até porque Timóteo também era judeu, né? Em muitas ocasiões, o apóstolo já havia ensinado sobre a suficiência da fé, tá? Então ele não faz isso para a salvação de Timóteo. Ele faz isso para que os judeus não tivessem pretexto para rejeitar o evangelho, porque Paulo deixa muito claro nos seus escritos, Efésios 2:8, por exemplo, não é? Pela fé, por meio da fé, pela graça, não é? Então não há nenhuma prática legalista. O que é prática legalista? É qualquer coisa que a gente coloque como elemento para a salvação. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque lá era circuncisão, era práticas de rituais, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós, assembleanos, precisamos crescer nesse ponto, não é? Então,
não é o que eu deixo de fazer ou o que eu passo a fazer que me salva. A salvação é garantida, única e exclusivamente por Jesus. O que passo a fazer ou o que deixo de fazer é efeito da salvação que eu, pela fé, já recebi e eu já vivo. Não é para ser salvo, é porque sou salvo. Precisamos compreender bem o que é liberdade cristã e o lugar das obras no propósito divino. Como nos ensina o apóstolo, somos salvos pela fé, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos, anota aí, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Até porque é através das obras que revelamos nossa fé. Me mostre sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé com obras, ok? Mas estas obras são obras salvos para as boas obras e não salvos pelas boas obras. Então que fique bem claro que nada que a gente faz nos salva, nada que a gente deixe de fazer nos salva. Isso é legalismo. Achar que algo que eu faço, não, é porque eu sou assembleano e na assembleia a gente é assim, 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 então a gente é mais crente. A gente não diz isso nas palavras. Fala aqui para mim nos comentários. A gente não diz isso com palavras, mas a gente diz com comportamento. Quando? Quando a gente olha um irmão de outra denominação, que tem outra prática litúrgica diferente da nossa, e a gente se acha mais crente do que eles, mais salvo do que eles. Esse povo da parede preta. Isso é legalismo, irmão. Você está achando que o fato de alguém ter um culto diferente do que o seu, usos e costumes diferentes, a gente acha que o fato dos nossos usos e costumes serem mais tradicionais, mais rígidos, isso tem algum peso para a salvação. Não tem peso algum para ser salvo. O máximo que pode ser é resultado da salvação, pela nossa compreensão da palavra, ok? Senão, aí o evangelho de Cristo fica precisando de amuleto, e a obra de Cristo não precisa de amuleto nenhum. De acordo com o dicionário Wycliffe, a circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Foi ordenado por Deus como um concerto entre ele e os descendentes de Abraão, tendo sido ratificada ao povo de Israel nos dias de Moisés. Observa-se que, em relação a Tito, que era grego, o apóstolo deliberadamente decidiu que não deveria ser circuncidado, embora houvesse certa pressão nos judeus, aos quais Paulo chama de falsos irmãos, tá? Hoje, de igual forma, precisamos ter o cuidado de não ser enganados pelos judaizantes, tá? E aí, eu coloquei aqui, eu trouxe para o nosso contexto, né? Então, as pessoas não vão obrigar a gente a se circuncidar, mas existe no nosso meio essa ideia de que a gente é mais crente do que os irmãos da igreja tal, porque a gente não tem esse costume, não é? E por isso que nós temos, muitas vezes, no meio pentecostal, certas resistências com mudanças, porque atribui-se certos comportamentos como sendo imprescindíveis para a salvação. Não faça isso, senão você vai para o inferno. Como se... Não, irmão. A obra de salvação, ela é completa e ela é exclusivamente realizada por Jesus e mais ninguém. Amém? Glória! Irmãos, não sei porque eu estou numa gripe, não sei porquê, sinceramente. Estou preocupado, ora por nós. Terceiro tópico, Timóteo, um jovem ministro. Timóteo é sem dúvida aí o exemplo, né, de jovem obreiro para os nossos dias. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos. Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens.
Veja que a Bíblia, lá no convite dele, lá em Atos 16, chama Timóteo de discípulo. Anota aí, discípulo é todo aquele que está disposto a servir e aprender. O grande problema é que tem muita gente querendo lugar de destaque, mas não quer passar pelo processo do discipulado. Não quer se sentar para aprender. Não quer se sentar para ser discipulado, para ser ensinado. Então, gente para assumir a igreja de Éfeso tem aos montes. Gente para assumir a igreja de Éfeso tem aos montes. Mas antes de assumir a igreja de Éfeso, Timóteo vai servir a Paulo. Timóteo vai servir o apóstolo Paulo. Timóteo vai aprender com o apóstolo Paulo. Timóteo vai se colocar aos pés do apóstolo Paulo, né? Então, Timóteo vai se tornar pastor da igreja de Éfeso. Mas antes disso, ele irá servir, né? Então, a Bíblia deixa isso aqui muito claro, que Timóteo servia a Paulo. Então, posição de destaque combina com serviço. Entende isso? Então, o grande problema é que muitos jovens querem ser usados por Deus, mas não querem servir. Eles não querem ser como Jesus. Servir pessoas, servir ministério, servir a igreja local. Esse é o segredo de um ministério bem-sucedido. Não tem outro caminho. Somos chamados para servir, né? Nós somos chamados para servir, tá? Então, veja, Timóteo, ele acompanhou o apóstolo na sua segunda e terceira viagens, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual. Ou seja, Timóteo foi, né, gradualmente galgando, vamos dizer assim, os degraus do ministério. Na primeira prisão de Paulo em Roma, Timóteo estava lá, né? O apóstolo cita ele em 3 das 4 cartas de prisão. Quando Paulo é solto, leva-o consigo em sua 4ª e última viagem missionária, quando roga para que fique servindo a igreja em Éfeso, né? Então ele vai seguindo Paulo, acompanhando, até que então ele assume uma posição, resultado do serviço feito, né? Após a primeira prisão em Roma, não é conhecido o roteiro exatamente de Paulo, principalmente porque o propósito das cartas que ele escreveu a Timóteo e Tito não era de registro histórico. O apóstolo escreveu com a finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter consigo mesmos e com a missão que tinham recebido junto às igrejas que pastoreavam. As cartas trazem instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado, né? Por quê? Porque Paulo está escrevendo estas cartas exatamente para orientar estes pastores como ensinar a igreja, o que ensinar a igreja, como proteger a igreja, não é? Então, é dentro desse contexto que Paulo escreve estas cartas e que nós vamos então aprendendo, fortalecer a nossa fé, não é? Fundamentar a nossa fé a partir destes escritos que Paulo escreve a estas igrejas e a estas pessoas. Como já afirmamos, é possível que Paulo tenha ido à Espanha. É certo que ele visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, e talvez a própria Éfeso, tá certo? O problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres, que estavam ensinando outra doutrina,
envolvendo fábulas e genealogias intermináveis, que mais introduziam questões do que edificação de Deus. A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina, a ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo também chama de sã doutrina, tá? Então, por que Timóteo precisava ser treinado? Porque ele iria trabalhar ali diante de pessoas que estavam procurando a todo custo enganar os cristãos com falsos ensinamentos. Da mesma forma, nós também precisamos, da mesma forma, de pessoas, treinar os jovens. Eu falei esse final de semana, com 2 líderes na igreja. Falei, nós precisamos preparar os jovens. Ok? Por que os jovens chegam na juventude e se dispersam da igreja? Porque não estão sendo preparados para defender e sustentar a sua fé, certo? Não estão sendo preparados para sustentar a sua fé. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, 7 anos antes da primeira carta a Timóteo, no final de sua 3ª viagem missionária, Paulo teve uma reunião com os presbíteros de Éfeso, na vizinha cidade de Mileto, e os advertiu do aparecimento de lobos cruéis que não perdoariam o rebanho e homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Agora, isso já havia acontecido e cabia a Timóteo defender a pureza do evangelho. Esse é um grande desafio para a juventude hoje. Serem preparados para defender a pureza do evangelho, para alcançar outros jovens e, ao mesmo tempo, para permanecerem na fé. Amém, meus irmãos? Essa foi nossa primeira aula inaugural aqui desse trimestre. Muito feliz por estar com vocês mais esse trimestre. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.